Dando continuidade aos nossos vídeos sobre direito penal, mais correto, já sabemos, direito criminal, vamos falar ainda sobre os crimes contra a vida. Sabemos que são 4 categorias de crimes contra a vida: homicídio, infanticídio, induzimento, instigação e auxílio ao suicídio e o aborto. Vamos agora para o artigo 122, que trata sobre indução, instigação e auxílio ao suicídio. Ipsiliter nós temos: induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar-lhe auxílio para que o faça. Reclusão de 2 a 6 anos se o suicídio se consuma, ou reclusão de 1 a 3 anos se da tentativa de suicídio resulta lesão corporal de natureza grave. Bem, aí vem uma pergunta um pouco, digamos, curiosa de nossos alunos. Mas, professor, me diga uma coisa. Quer dizer que se alguém induzir alguém, uma outra pessoa, logicamente, a prática de suicídio, ficou ali induzindo, ei, mas vai, pratica suicídio, esse bobo, tua vida já não vale nada, e aquela coisa toda. Se esta pessoa tentar o suicídio, não conseguir, e dessa tentativa não tiver nenhuma lesão de natureza grave, não configura o delito? Na realidade, não configura. Não se sabe o que o legislador buscou. Ele poderia coibir essa prática delituosa desde o começo, mas não. Ele deixou claro que será punido aquele que induzir. O que é induzir? Da ideia. A pessoa, entre aspas, futura vítima, não tinha essa ideia. Alguém pode ter chegado e ter dito: olha, fulana, tu é paupérrima, tu vive na miséria, tu fica sorrindo para ti mesma, fazendo barulho dia e noite, mas vive na tristeza, se mata, porcaria, aquela coisa toda, né? No entanto, o que é que acontece? Esse induzimento pode ou não levar ao suicídio. Moralmente, já era para ser crime. No entanto, o legislador disse que não. Só é crime se a, entre aspas, vítima praticar o suicídio, ou seja, chegar ao óbito, ou se pelo menos daquela tentativa tiver chegado a uma lesão corporal de natureza grave. A gente vai ver logo depois, lá no 127, lesões corporais. No entanto, além de induzir, tem também instigar. O que é instigar? É provocar uma ideia pré-existente. A ideia já existe, então agora vai-se o quê? Instigar. Dar o que se chama de reforço moral. Ou auxiliar. Houve uma questão, tempo, nos meios jurídicos, bem interessante. Quando uma pessoa chega para uma criança e diz: bebê, você é o super-homem, olha a capinha que você está vestindo. Se você pular do alto desse prédio aqui, nós estamos aqui no 20º andar, você vai sair voando, volta, e teu papai e tua mamãe vai adorar, vai achar lindo. Essa criança, no auge de sua inocência, veste a sua roupinha de super-herói e tenta voar lá da sacada do seu prédio. Lógico que cai e morre. Isto aí foi ou não o induzimento ao suicídio? Não. Neste caso, devido à condição de falta de discernimento da vítima, que no caso uma criança, isso aí configura-se na escala do homicídio, ok? Daqui a pouco vamos falar de infanticídio, onde muita gente confunde infanticídio com morte de criança. Uma coisa aí parece com a outra, mas não tem nada a ver. Então, o que é instigar? É dar ideia. O que é induzir? É reforçar a ideia. E o auxílio já está dizendo, né? Ah, tu quer se matar? Pois pega aí essa arma. Tem munição aí, uma arma de fogo. Então, tudo isso é delito. Agora, só é delito se, fica bem claro, houver o óbito ou da tentativa tiver pelo menos lesões corporais de natureza grave, né? Que são 5 de naturezas graves, a gente vai ver daqui a pouco. Agora, claro, se não houver natureza grave, não está tipificado o delito. Não esqueça que crime, na junção tripartite, crime é fato jurídico,
aliás, perdão, fato típico, antijurídico e culpável. O que é fato típico, já explicamos, aquilo que caracteriza o delito. O que é antijurídico, aquilo que é contrário à lei. E culpável, aí é mais ligado à pessoa que praticou o delito, é a possibilidade de pagar pelo crime. Vamos agora para o aumento de pena nesta situação. Lembra, nós falamos que a indução daria reclusão de 2 a 6 anos. Isso quando há óbito. Aí tem o parágrafo único que vem e diz: a pena é duplicada se. Quando? Artigo 122, indução, instigação, auxílio ao suicídio. Quando é que essa pena é duplicada? Se o crime é praticado por motivo egoístico, ok? Uma pessoa que tenta fazer com que outra pratique suicídio e até consegue fazer com que essa outra pessoa pratique suicídio por algum motivo egoístico. O que é o motivo egoístico? É o motivo que faz alguém pensar só em si mesmo, ok? Pode ser uma busca de uma herança, pode ser uma questão sentimental, então um fato egoístico. Ou se a vítima é menor, ok? Nesse caso menor, logicamente, é de idade, ou tem diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência. O que é diminuída por qualquer causa a capacidade de resistência? Um dos tópicos, uma depressão profunda. Quem está na depressão profunda, ela está com sua capacidade de discernimento entre o certo e o errado e de resistência entre o que deve ou não fazer, bastante diminuída pela fragilidade psíquica. Agora sim, falemos sobre infanticídio, artigo 123. Para terem uma ideia, poderíamos nos prolongar por aulas e mais aulas falando só sobre infanticídio. Uma frase pequenininha, mas que traz um amplo conhecimento jurídico se você fosse aprofundar. Veja, matar sob a influência do estado puerperal o próprio filho durante ou logo após o parto. Bem lá, o próprio filho, já começa por aí. Quer dizer que, em caso algum, a mãe que mata um recém-nascido, se não for filho dela, ela responderá por infanticídio ou deixará de responder? Bem, esse caso já é a primeira situação atípica. Vamos dar um exemplo bem prático. Se, supondo, uma mãe entrou em trabalho de parto, teve sua criança, está no momento de repouso pós-parto e a criança no suposto berçário. Imagine que nesse berçário haja várias crianças que, pela cutis, além da idade, são bastante parecidas. Esta mãe vai, num certo horário, sem que ninguém veja, em busca do seu filho para matá-lo. Matá-lo? Como é que é essa história? Consequência do estado puerperal. O que seria então o estado puerperal? É aquele conjunto de situações e sintomas que uma mulher tem logo após o parto, ok? Muitas vezes ele começa antes do parto, mas normalmente logo após o parto. Um estado, digamos assim, depressivo. Então, essa mãe chegou lá, num berço fulano de tal, pegou a criança, jogou ao chão e tirou-lhe a vida. Nesse momento chega supostamente uma enfermeira, um médico, não interessa quem, e vê aquela situação, né, de calamidade. Ok, descobre-se que aquela mãe errou. Houve o chamado erro in persona. Tentou matar alguém e matou a outra pessoa. Lembra que na definição do erro in persona, ou seja, o erro em pessoa, não interessa quem morreu, e sim quem deveria morrer. Então, nesse caso, mesmo essa mãe tendo matado o filho de outra, ela responderá sim por infanticídio, ok? Agora, voltando ao infanticídio em si, da maneira estricta, o que é que acontece? O infanticídio é para a mulher que, durante ou logo após o parto. Aí vem algumas definições técnicas, como eu disse. Se a gente fosse prolongar aqui e falar sobre infanticídio, vai ser dias e mais dias. Bem, tecnicamente falando, quando a mulher está com a criança em seu ventre e a bolsa ainda não partiu, seja por meios naturais, seja por cesariana, ali temos um feto, ok? Não é uma criança, tecnicamente falando. No entanto, se ela inicia trabalho de parto, a bolsa parte, mesmo a criança ainda em
seu ventre, vamos chamar assim, aí pronto, já temos uma criança. E daí, qual a diferença? A diferença é que se a bolsa não tiver partido, não poderá ser infanticídio, porque aí não é uma criança, é um feto, e com feto tem-se aborto. Já partir na bolsa, mesmo ainda estando, vamos usar o termo bem grotesco, na barriga da mãe, aí sim, já é uma criança e entra em infanticídio. Mas vem outra pergunta. Durante, beleza, já sabemos, mas logo após o parto, esse logo após, qual é o lapso temporal? O legislador não disse. No entanto, leva-se em consideração o fato da exclusão do absurdo. Vamos imaginar que teve recentemente o caso no Brasil, que uma senhora matou 2 filhos, um de 2 anos e um de 6, e o advogado, acho eu que não deveria ter estudado direito, que é uma das ciências mais lindas que existe, ele simplesmente quis alegar junto ao Ministério Público e ao tribunal que a cliente dele, que tinha matado uma criança de 2 e 6 anos, filhos dela, estava ainda sobre o estado puerperal, querendo alegar infanticídio. Pô, absurdo, né? Absurdo. Aí você diz, mas por que ele queria induzir o jurado a um infanticídio? Aí você diz, jurado? É, jurado. Porque crimes contra a vida não é julgado pelo juiz singular, e sim por um júri. Porque a pena de um homicídio simples é de 6 a 20, de um homicídio qualificado é de 12 a 30 e de um infanticídio. Veja, pena, reclusão de 2 a 6 anos. Então, nesse caso aí, a questão do infanticídio torna-se uma pena, de um certo modo, é até triste falar isso, sei que muita gente não vai concordar e eu respeito plenamente, mas também espero que respeitem a minha opinião, como quem ministra aula sobre a área jurídica, é uma forma até de dizer assim, poxa, está incentivando. Mas, na realidade, o pensamento dos legisladores foi que uma mãe de verdade, um pai de verdade jamais pensaria em matar sua prole, principalmente o inocente que acabou de nascer. Acredita-se então que ela, por estar no estado puerperal, com a perturbação psíquica, está fora de si e não poderia responder por seus atos. No entanto, se ela não pudesse responder realmente por seus atos, deveria ser classificada como inimputável. Então, em vez de crime, seria um ato infracional. Então, houve, na realidade, uma bagunça. Então, vamos sair correndo aí do infanticídio, senão a gente vai passar a noite toda. Vamos lá. Aborto. Cuidado, viu? Temos o aborto permitido pela mãe, temos o aborto não permitido pela mãe, temos o aborto permitido pelos médicos, que automaticamente é permitido pela lei. Vamos ter cuidado com isso aí. Agora, com mais cuidado ainda, vai ser algo que poderá indignar muitos dos senhores e senhoras que estão assistindo ao nosso vídeo. Que é a questão que a mãe, quem mais deveria ter a obrigação de proteger a sua prole, numa questão de aborto, autoaborto, vamos dizer assim, pedindo a ajuda de terceiros, essa mãe tem uma pena menor que o terceiro. Como que dissesse, poxa, só praticou o aborto porque o terceiro a ajudou. Isso não é uma verdade. Isso indigna, mas tudo bem, não estamos aqui para falar de coerência ou dignidade. Vamos falar aqui do Código Penal, vamos ter que ser um pouco seco em relação a isso. Então vamos lá. Provocar, artigo 124, artigo 124, fiquem atentos. Provocar aborto em si mesma, ou consentir que outro lhe provoque. Detenção de 1 a 3 anos. Então aquela mulher acabou de provocar um aborto de um feto de 9 meses. Poxa, preciso nem dizer que já está completinho para nascer. 9 meses. Olha a pena que ela tem? Detenção, não é nem reclusão. Lá, na Lei de Execuções Penais e também no Código Processual Penal, a gente vai falar bastante sobre detenção, reclusão, prisão simples. E detenção é algo bem mais leve. Detenção de 1 a 3 anos. Se ela pegar a média disso, ela fica com 1,5 a 2. E abaixo de 4 anos no Brasil, há uma grande possibilidade jurídica de não ir preso. Cuidado, viu? Abaixo de 4 anos ninguém vai preso, está errado. Pode ir preso sim. Agora, normalmente, há uma substituição da pena. Artigo 125, lógico, esse for 124, 125. Aborto provocado por terceiro. Agora, cuidado. Esse terceiro vai agir 2 vezes. Uma,
com o consentimento da mãe e outra sem o consentimento. No entanto, fica claro, quando é sem o consentimento da mãe, para que esse terceiro pague pelo aborto, ele tem que saber que aquela mulher está grávida. Se ela não está aparentemente grávida e ele comprovadamente não sabe, ele ou ela, tanto faz, não sabe que aquela mulher está grávida, não pode pagar por esse delito. Fica bem claro isso. Então tem que saber. Ah, a barriguinha não está aparecendo ainda, mas já sabe que está grávida. Viu o exame ou ela contou, ok? Está com a barriga grandinha, então aparentemente grávida, já assume a possibilidade de estar, então sabe. Provocar aborto sem o consentimento da gestante. Então, essa pessoa está provocando aborto em alguém sem o consentimento. Reclusão de 3 a 10 anos, mais do que correto. Acho eu que se eu fosse legislador, a pena seria de 12 a 30, como se fosse um homicídio qualificado. Mas não é, então vamos lá. Reclusão de 3 a 10 anos. Quando? Quando o aborto é praticado sem o consentimento da mãe. Mas não esqueça, quem praticou para sofrer essa sanção criminal tem que saber que aquela mulher está gestante. Artigo 126. Provocar aborto com consentimento da gestante. Aí a gente faz o 126 um link no 124. Lembra no 124 quando dizia auxiliar a gestante, ou seja, aborto, autoaborto ou com a ajuda de alguém? Então essa pessoa que lá no 124 ajudou, viu que aquela mulher foi descoberto o seu delito e que agora vai ser apenada com detenção de 1 a 3 anos. No entanto, essa pessoa que ajudou, que teoricamente não era para ter tanto apego ao feto, futura criança, que a mãe, olha o que é que acontece. Reclusão. Bem mais sério que detenção. De 1 a 3? Não, de 1 a 4. Quer dizer, o legislador disse, se você ajudar aquela mulher a praticar aborto, você é o safado que merece uma punição grande. E a senhora que pediu para alguém praticar aborto da senhora, coitadinha, fique aí com a menor pena possível. Pô, não é machismo, meu. Não é machismo, porque não sou adepto nem de machismo, nem de feminismo, nada disso. Mas é uma indignação que dá. O artigo 5º da nossa Constituição, inciso 1, o princípio da isonomia, parece que realmente não funciona em ponto algum. Tudo bem, vamos lá. Parágrafo único. Aplica-se a pena do artigo anterior se a gestante não é maior de 14 anos, reclusão de 1 a 4 anos, e também a reclusão de 3 a 10. Neste caso, como é o artigo anterior e nós estamos no artigo 126, aplica-se a pena do artigo 125, que é de 3 a 10. Quando não for maior de 14, pode ser, né? 14 abaixo, ou é alienada, ou seja, aquela pessoa de fácil indução, facilmente se induz a alguma coisa, ou é débil. O que é débil? Débil é fraco. Não esqueça, débil significa fraco. Débil mental. Ou se o consentimento, ou seja, aquela mãe deu consentimento mediante o quê? Fraude. Olha, minha senhora, se a senhora não praticar aborto, pode ter certeza que a senhora vai morrer na sala de parto e a criança nasce toda deformada. E era mentira, fraude. Grave ameaça ou violência. Em todos esses casos vai de 3 a 10 anos. Formas qualificadas. Qualificada de quê? Do aborto. A pena culminadas nos 2 artigos anteriores, aí entra o 126 e o 125, são aumentadas de 1/3 se em consequência do aborto ou dos meios empregados para provocá-lo, a gestante sofre lesão corporal de natureza grave. Então, foi de natureza grave, a pena já aumenta de 1/3. E são duplicadas se lhe sobrevém a morte. Então, quem ajudou aquela mulher, quem fraudou a situação daquela mulher para que ela praticasse aborto, se ela morrer, poderá chegar a 20 anos. Agora, lembra bem, a gente fala quem ajudou, mas não no sentido do consentimento da mãe, porque o consentimento está no 124. Ele está falando do 126 e do 125. No 125, ela não está consentindo, fica bem claro, tá ok? Consentimento aí dela não existe, ok? Fica bem claro.
Não se pune o aborto praticado por médicos. Cuidado, quer dizer então que basta eu, o médico, abrir uma clínica de aborto, sai praticando aborto e quem quiser, cobrando. Não é assim, fica claro. Preste bem atenção no que vai ser dito. Não é em duas situações. Vamos lá. 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante, chama-se aborto necessário. Aquela mãe está para falecer, né? Algum motivo, a saúde dela entrou em pane, e se ela prosseguir com aquela gestação, ou ela morre durante a gestação ou na hora do parto. O exemplo é o eclâmpsia. A eclampsia pode levar à morte, como já levou, lamentavelmente, muitas mulheres. Então, neste caso, poderá sim ser permitido por lei a questão do aborto, e logicamente o médico não é punido, e nem a mãe nem ninguém. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido do consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Então, aborto, no caso, quando é proveniente uma gestação de estupro, ou seja, houve uma violência, houve uma falta de ânimos, ou seja, de vontade, aí sim poderá praticar, mas tem uma observação. Se aquela mãe disser, não, eu não quero praticar aborto, eu não quero que o inocente pague pelo que não fez, tudo bem, não se pratica. No entanto, se ela for incapaz, aí quem vai decidir são os responsáveis. Um exemplo de incapaz é uma menor de 14 anos, abaixo de 14. Ela entra na condição de incapaz. Ela não tem capacidade, nem civil, nem criminal, para decidir sobre a sua situação jurídica. Aí entra sim. Né? É até conflitante, porque de repente essa menina tem uma consciência do valor da vida e diz, não vai ser matando uma criança que eu vou esquecer o que houve e vai corrigir o erro. Ela pode ter uma consciência, né? Ela pode simplesmente dizer, eu não quero, mas aí entra o conflito, porque ela não responde por si. Normalmente pratica-se, mas em caso extremo, a lei acaba, digamos, ajudando ao querer daquela mãe. Muito bem, esta foi a finalização dos crimes contra a vida. Não esqueçam, crime contra a vida é julgado por um juiz singular? Errado, por um tribunal do júri, ok? Mas me diga uma coisa, a gente vai falar lá no artigo 157, a posteriori, quando estiver falando de crime contra o patrimônio, sobre o artigo 157, parágrafo 3º, que é o latrocínio. Latrocínio é matar para segurar a questão de uma res furtiva. Isso aí, o chamado roubo seguido de morte, não é tribunal do júri? Não. Mas por que não é? Que coisa louca, não matou uma pessoa? Pelo fato de que a intenção de matar foi para segurar o furto e o roubo. No caso, o roubo, fica bem claro, do artigo 157. Aí é um crime contra o patrimônio e o juiz singular. Mas isso fica para as próximas aulas. Deixando bem claro também que, apesar que é aula de direito penal, nos próximos vídeos também já vamos iniciar aulas de direito administrativo. Por que estou falando isso numa aula de direito penal? Porque no Código Penal brasileiro tem os crimes contra a administração pública dividido em dois blocos. Um, praticado por servidores, e outro praticado por não servidor. Então, de um certo modo, podemos dizer sem medo que o direito administrativo, ele tem sim tudo a ver com o nosso querido Código Penal. Muito obrigado, curta o nosso vídeo, deem essa força para que a gente tenha esse feedback, assistam várias vezes, porque os concursos não estão de brincadeira, estão cada vez mais ferrenhos, e que Jesus Cristo nos abençoe. Nunca esqueçam, por enquanto, vocês escutarão sempre risadas, barulho de animais em nossos vídeos, porque ainda está no formato caseiro, o que não vai atrapalhar o nosso conteúdo. Muito obrigado.